A primeira língua dos surdos é a LGP, que eu adquiri. E cresci com a língua gestual, entre os mais velhos ia aprendendo, ia comunicando, tinha o meu irmão. Se o Nelson não era meu irmão, eu nem me apercebia, no meio de tantos alunos, eram mais de 100, entre tantos alunos, a comunicação diária era feita em língua gestual, íamos aprendendo, muitas vezes oralizávamos, mas o significado da comunicação nós não tínhamos, era adquirida, era a língua adquirida, e era assim dentro da escola, era um mundo dos surdos mesmo. E cresci. E os meus pais, a comunicação com eles não existia. E porquê? Porque eu fui ficando em Portugal durante 3 anos, fui ficando. Os meus pais estavam em Angola, trabalhavam, iam pagando as despesas da escola para o nosso cuidado, os 2 filhos, iam pagando, iam ter esse esforço todo, e esse sofrimento e o carinho, o contacto connosco, os filhos, não existia. Era feito por carta, correspondência, e queriam apenas saber se nós nos portávamos bem, como é que era o Natal, como é que era a escola. E ao longo desses 3 anos, a primeira vez que os meus pais chegaram, que aterraram em Lisboa, na escola, chamaram-me, fiquei todo vestido, todo aprumado, levaram-me pela mão. Quando se abriu o portão, eu vi o Nelson, o meu irmão estava lá, os meus pais todos contentes, e eu pensei, os meus pais, mas não havia comunicação, não havia. Auriculares nos ouvidos, tinha também o aparelho na parte do peito, depois nas costas, era preso por elásticos no peito e nas costas, e tinha os auriculares nos ouvidos, e sentia sempre aquela pressão nos ouvidos, sentia sempre uma pressão nos ouvidos, sempre aquela dor, e o problema é que tinha que estar sempre a trocar de moldes, sempre, e tinha sempre dor, sempre, estava sempre muito ansioso, não aguentava, tinha os auriculares e sentia aquela pressão, aquela dor, poderia ser um defeito, não sei porquê, mas estava sempre ansioso e tinha que aceitar, e tirava os auriculares de um ouvido, do outro, tirava sempre, depois diziam-me que não, batiam-me, diziam-me que eu tinha que deixar ficar, se não era castigado, batiam e castigavam, estava sempre muito ansioso, aguentava sempre, sofria. E em relação a ouvir, sentia assim aqueles barulhos, era o que eu ouvia. Agora, em aulas de terapia da fala, tinha que aprender a falar, tinha que fixar os sons. Agora, em espaços exteriores, quando gritavam, quando gestualizavam, aquele bater das mãos, sentia aquele bater todo nos meus ouvidos, na minha cabeça, e não conseguia aguentar. Depois, em sala de aula, havia aquela paragem, o som da régua, o bater na mesa, aqueles bateres na minha cabeça, e eu sentia sempre... eu odiava os auriculares. Retirava-os, roía os fios, depois dava uma bofetada, depois voltava a pôr o auricular, depois voltava a roer os fios e partia os fios, partia sempre os fios, e isso acontecia diversas vezes. Depois acabavam por mandar uma correspondência aos meus pais a reclamar devido ao facto de eu roer os fios e que eles tinham que pagar. Eu não gostava das aulas, mas quando chegava a hora de terapia da fala no horário, eu ficava muito interessado, muito entusiasmado, sempre muito entusiasmado por ir, e eu amava a terapia da fala. Sentava-me logo, colocava os escutadores, muito quietinho, à espera, e chegava a terapia da fala e dizia que eu era muito fofinho, eu era o mais pequenino, eu era o mais novo, eu era o fofinho, e era o modelo da Escola São Francisco de Sales por ser o mais novo, era o único, e era como se fosse a mascote. E adorava mesmo terapia da fala, ia sempre à terapia da fala. Agora, quanto às aulas, não gostava. Eu preferia a terapia da fala, sentava-me logo, e portanto ela dizia os nomes, não dizer o nome de banana, dizer o nome de popó, e tinha mesmo prazer na terapia da fala. E, entretanto, era a questão de dizer o R, não era a língua no céu da boca, tinha aquele som todo o R, depois diziam novamente, depois com a régua colocavam-me na língua para eu bater no céu da boca, e entretanto tentava novamente, era um esforço, mas eu nunca desistia. Eu tinha mesmo prazer na terapia da fala, estava sempre muito entusiasmado. E depois chegava ao C, tinha que ser com o dedo na garganta, depois novamente o C, depois bebia água, gaguejava e estava ali com a língua a bater no céu da boca, e entretanto a água a escorrer pelo peito, e continuava, e o C, e depois estava mal, depois fazia novamente, depois chegava a outra, era sempre com a água, sempre a água de um lado para o outro, sempre a bater no céu da boca. E era assim o treino, era um esforço, era um ensino para que eu dissesse o C de uma forma melhor. E era como quando chegava a vez de dizer o G, tentava falar novamente, depois era com a mão, com o punho na minha barriga, a tentar dizer novamente, depois novamente o G, a tentar que sair aquele som do G, com o bater na barriga, e entretanto depois ficava muito feliz, porque adorava mesmo terapia da fala. Mas era porquê? Era o reboçado